Quando a gente fala que a gente precisa de um ar puro para a gente viver, para a gente ter saúde, a gente logo pensa, como popularmente se diz, na Amazônia, que é o pulmão do mundo. Mas será que só a Amazônia e só as grandes florestas, elas têm um papel assim tão importante nessa oxigenação? Eu acho que não são só elas, não. E hoje o professor Edris Queiroz, que é biólogo marinho, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cátia. E eu disse que vai. Eu disse que acho que não são só elas, porque você mesmo já me disse na presença anterior, quando a gente falou dos tubarões, o quanto que a gente tem que dar conta da importância das algas, né? Isso mesmo, é. Até nós tínhamos comentado, né, e assim a gente vai desmistificar hoje um pouquinho aqui, que assim, tem uma dúvida muito grande. Alga é planta ou o quê? Eu acho que a alga não é planta, não. Então, a gente tem uma dúvida bem grande em relação a isso. Você acha que é planta ou que não é planta? Eu, como biólogo marinho, eu classifico as algas em outro grupo. Qual grupo? Muitos botânicos acabam classificando as algas como plantas, só que tem uma diferença bem grande. Mas elas não têm caule. Então, algumas não têm folhas. Então, uma da diferença que a gente tem entre os vegetais e o grupo das algas é que elas não apresentam raízes. Ou seja, as algas, elas têm só um talo, né? E um outro elemento de fixação que não são as raízes. É isso que a gente vai estar mostrando hoje. Alguns botânicos, né, insistem em classificá-las no grupo dos vegetais, mas nós, biólogos marinhos, a gente tem uma diferenciação e a gente acaba classificando ela num grupo separado, no grupo das próprias algas. Então as algas fazem parte do grupo das algas. Do grupo das algas, isso. E ponto. Agora, qual a importância das algas na oxigenação? Então, assim, o que a gente tem que pensar, assim, na formação da vida no planeta Terra, né, que isso aconteceu há milhões de anos atrás, alguns animais foram aparecendo primeiro. Então, nesse grupo de animais, nesse grupo de plantas, antes delas surgirem, nós tivemos o aparecimento das algas. E o que tem que pensar é o seguinte, existe uma teoria de que a vida começou na água do mar, né? Então essa é uma teoria que a gente tem. É claro que eu não quero entrar na questão religiosa aqui nem nada. Não. Mas falando na questão científica, o que a gente tem de conhecimento é que assim, que os primeiros organismos que apareceram foram organismos denominados cianobactérias, que são as algas azuis. Tá. E como elas viviam na água do mar, e a gente sabe que a água é formada de H2O, ou seja, hidrogênio e oxigênio. Esses animais, com o tempo, que assim, eles não se alimentam de outro animal, ou seja, eles têm que fazer a própria produção. Então, eles são autotrófos. Então, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam buscar uma maneira de produzir o seu próprio alimento. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a tirar isso da água do mar. Quando eles começaram a sintetizar as outras substâncias que estavam ali presentes na água do mar, eles começaram a absorver esse oxigênio e liberar ele para a Terra. Foi aí que começou a surgir a primeira produção de oxigênio no planeta. E com isso, outros animais começaram a surgir. Mas ainda hoje a gente continua tendo essa troca. Com certeza. Só para se ter uma ideia, as algas, elas são responsáveis por 70% da produção de oxigênio no planeta. 70%? 70%. A gente tem uma ideia de que todo o oxigênio do planeta é formado nas florestas, né? Mas não. A maior produção de oxigênio hoje são formadas tanto nos oceanos quanto também na parte de rios, lagoas que nós temos nas partes continentais também, que a presença de algas é muito grande também nesses habitats. Mas isso é terrível, porque a gente está acabando com os rios e com os mares. Então, essa é uma da grande preocupação que a gente tem, né? Principalmente nós biólogos marinhos nos preocupamos muito com isso, porque assim, a gente pensa que cada dia que passa o número de navios, principalmente petroleiros, né? Derramando óleo, derramando dejetos orgânicos, tudo isso acaba prejudicando. Com o tempo, né? Se continuar aumentando esse número, com certeza a gente vai ter uma aceleração na morte dessas algas e a diminuição do oxigênio na Terra diminui bastante. Mas, em contrapartida, as algas, elas também muitas vezes mostram pra gente, algumas algas, que aquela água não está própria, não está equilibrada. Por exemplo, na represa Billings, quando a gente ouve nos telejornais, a represa tem uma quantidade de algas muito grande, isso não é bom. Elas mostram que muitas vezes essa água, essa represa tem problema?
É assim, ocorre as duas coisas, tá? A gente tem que pensar assim, o desenvolvimento delas depende de alguns fatores externos, né? Desses fatores que influencia bastante é a quantidade de matéria orgânica que é despejada nas nossas represas. De esgoto? De esgoto mesmo, de sujeira, de resto de comida, o esgoto que vai para lá, né? Então, se você tem uma concentração muito grande de matéria orgânica, você acaba tendo uma concentração muito grande de algas também, porque elas vão acabar absorvendo toda aquela matéria que está na água. E com isso elas acabam se multiplicando. O que acontece? Elas conseguem absorver muito oxigênio, isso provoca o quê? A morte dos peixes ali. Tá? Então há uma disputa, tá? Que é diferente do que acontece às vezes na maré vermelha. O que é a maré vermelha? A maré vermelha é um fenômeno que ocorre nos oceanos, onde a cor do mar fica alaranjada, meio avermelhada e tal. Muitas vezes esses fatores podem ser ocasionados também pela presença grande de matéria orgânica, mas também a temperatura influencia muito isso. Então, se a temperatura do oceano sobe muito, as algas se multiplicam mais. E aí você se tem concentração de matéria orgânica... Mais ainda. Oi? Aí tem mais ainda. Ainda tem mais ainda. São aquelas manchas que a gente chama de manchas. Não sei se eu tenho... Quando vem a onda e você parece que vê que tem barro junto. Meio avermelhado. Você fala assim, esquisito isso. Também, então, geralmente esses fenômenos não ocorrem tanto na região... mais no alto mar? Mais em alto mar e não tão próximo da costa, tá? E aquelas marcas que a gente vê? Então, esse fenômeno que se ocorre próximo à costa ali, principalmente onde tem aqueles emissários de água que as cidades acabam despejando no mar, aquela proliferação a gente não chama de maré vermelha, mas a gente chama de contaminação. Ou seja, está havendo muito despejo orgânico sendo jogado no mar, né, e as algas estão se multiplicando bastante. E as pessoas estão lá tomando banho, correndo risco de se contaminarem. E aí acho que tem alga que é puro. Ai, tá tão limpo que tá cheio de algas. Não, muito pelo oposto, contrário. né? São bioindicadores que a qualidade de água naquele lugar não está bom. Então, nós cientistas usamos isso quando a gente quer fazer um estudo para saber se aquele lugar é próprio ou não para se tomar banho. Tanto que, quando vão liberar as praias, eles observam se a quantidade de matéria orgânica tem ali pela quantidade de algas que estão presentes num exame que você faz num teste, e aí a praia pode ser liberada ou não para banho, tá? Vamos mostrar algumas algas que você disse são mais de 20 mil tipos? Nós temos mais de 20 mil espécies, né? Só para a gente definir, assim, as algas, elas são divididas em dois grupos. Quais? Nós temos as microalgas, que são as algas que nós não enxergamos a olho nu. Aquelas invisíveis? Isso, as invisíveis que fazem parte do quê? Da cadeia alimentar. Como? Elas são a produção primária do oceano. Aí a maior importância delas. Mas aí são os plânctons ou não? Então, ela faz parte do plâncton. A gente tem que pensar que o plâncton, que é aquilo que a gente escuta falar que as baleias engolem, né? Alguns outros animais filtradores, como que ele é dividido? Ele é dividido em duas partes. Nós temos o fitoplâncton, que é a parte de algas, e nós temos o zooplâncton, que são a parte de animais marinhos. O fitoplâncton, na cadeia alimentar, ele funciona como se fossem os vegetais para a gente, né? Então, ele é a base da cadeia alimentar. Aí o que acontece? Aí o zooplâncton, que são os crustáceos pequenininhos, ou outros animais marinhos invisíveis também, comem esse fitoplâncton, comem essas algas. E aí vai desempenhando uma cadeia alimentar, ou seja, o pequenininho é comido por um outro menor, depois um outro maior, até chegar nas baleias. E então, são muito pequenininhos, né? A gente não consegue enxergar a olho nu. Né? Por exemplo, tubarão-baleia, quando abre aquela boca imensa e vai passando por tudo assim, é justamente o plâncton e o fitoplâncton? Ele está se alimentando do plâncton e aonde estão esses dois grupos de organismos ali presentes. Tá. Tá okay? Aqui a gente tem algumas algas. Aqui a gente tem água nori, né? Isso, essa é uma alga, é uma macroalga, né? Macroalga? Isso, aqui ela foi seca, né, para você poder fazer o sushi, né, que é aquela alimentação oriental que eles acabam usando, né, aí você desidrata a alga e acaba enrolando e fazendo, servindo aí com peixe cru. E quais as regiões que a gente encontra do mundo a alga nori? Então, olha assim, a gente tem que pensar que as macroalgas, pessoal, ela chega a atingir até 30 metros de comprimento.
30 metros? Eu achei que elas fossem pequenininhas. Não, então, aquilo que eu estou te falando. Nós temos as microalgas que são invisíveis e tem as macroalgas, que são, assim, várias algas vivendo em colônia. 30 metros. E elas chegam a ter fazendas aí de quilômetros de distância, né? Elas podem ser encontradas na costa dos Estados Unidos, na costa da Ásia, na costa do Oceano Índico, entendeu? Então a gente tem vários locais que a gente pode estar encontrando. Essa a gente chama de fazendas marinhas, tá? E assim, elas são muito utilizadas por esses povos orientais, né? Porque assim, a gente tem que pensar que as algas, assim, elas não têm elas têm um alto sabor nutritivo e também elas têm bastante sais presentes. Como alimentação complementar, elas são muito boas para a saúde humana. Mas ela, já que a gente já aprendeu que elas têm uma importância muito importante para a oxigenação do mundo, se a gente também acaba com essas fazendas de algas, literalmente a gente acaba com o nosso oxigênio. Também não tem que ter um controle da retirada dessas algas do mar? Tem, mas assim, as algas, elas crescem constantemente. É como se nós estivéssemos podando uma planta que se regenera automaticamente, entendeu? Você corta, ela vai nascer de novo. Mas demora muito, não? Depende. Não? Às vezes um ano ela já está, você cortou lá 4, 5 metros, ela já cresceu novamente, então né? Então é rapidinho. Agora, é o seguinte, a maior quantidade de algas que se produz oxigênio são as microalgas, que se tem uma concentração muito grande, né? A gente tem bilhões e bilhões de algas fazendo esse papel. Mas são as mais exigentes para a qualidade da água, não? Só que morrem primeiro? Todas elas são bastante sensíveis, tá? Então isso a gente tem que mesmo preservar e tomar muito cuidado, que elas são bem sensíveis, né? Isso aqui que alga que é? Isso é um combo, né? Combo? É uma alga muito apreciada pelos orientais, né? Ela aqui está desidratada, seca. Cheira a peixe. Né? Tem um cheirinho de peixe, característico do ambiente marinho, né? Tá? Isso a gente classifica de macroalga também. Também. Tá? E é também usado na culinária, como também. você disse. Aqui é um sargaço desidratado também. Sargaço? Sargaço, isso. Então a gente acaba conservando. É uma alga muito encontrada na nossa costa, né? Aquela está desidratada, seca, para a gente estar conservando. Ela não é muito utilizada na alimentação, mas é muito utilizada na indústria, né? Na indústria farmacêutica, na indústria química. Mas ela tem propriedades? Ela tem propriedades que nós conseguimos isolar e está utilizando nessas indústrias. O seu batom que está na sua boca, a substância que ajuda a dar brilho nele, é tirado da alga. Dessa alga? Não sabia não. Olha que interessante. E aqui, que alga que é? Aqui nós temos uma alga, na realidade essa alga era verde. Né? Quando essa alga era verde, isso. Aí ela foi tirada do ambiente marinho, ela acabou perdendo a coloração e ela esbranquiçou, que foi um processo de contaminação. É isso que vai acontecendo com as algas. Algum resíduo tóxico, né? Acabou entrando em contato com ela. Nesse caso aqui dessa alga, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. É um estudo que nós estamos fazendo lá no Instituto e, assim, as pessoas ainda têm o hábito de jogar papel higiênico no vaso sanitário. É verdade. Só que o papel higiênico, para ficar branco, ele tem que ser descolorido. E você utiliza um produto químico. E nós estamos trabalhando nessa pesquisa que alguns produtos químicos são utilizados no papel higiênico quando a cidade não tem tratamento de esgoto, que não passa por uma estação de tratamento de água ou de esgoto, esse produto vai para o oceano e acaba matando esse tipo de alga. É mesmo? Então essa coisa que jogar papel higiênico no vaso é muito melhor. É muito pior. É muito pior, tá, pessoal? Coitadinho, mata tudo. Aqui é a mesma alga? Aqui é uma alga, aqui ó, só para a gente dar uma olhada, se você perceber, essa é uma alga comum aqui no nosso costão rochoso, né? Se a gente perceber, ela não tem raízes, tá? Não, ela é fixa, grudada no coral, tá? É uma acetubelária, que é uma alga. Ela tem uns pneumatóforos, aqui a gente não vai conseguir. Isso é chamado também de alga cogumelo, tá? Por causa da aparência dela. O pessoal às vezes até confunde achando que é fungo, né? Mas na realidade é uma alga marinha também. E as algas se alimentam? Então, as algas, elas não se alimentam, né? Elas próprias fazem o seu alimento. No processo, todas elas. Por isso que elas são muito confundidas com os vegetais. No seu processo de realização de fotossíntese, ela está produzindo o seu próprio alimento. Que interessante. Tá eu achei que algumas delas, outras não. E aqui?
Então, essa aqui é uma alga comum, tá? Com pneumatóforos, tá? É uma alga verde que a gente encontra muito no nosso litoral também, tá? O pessoal às vezes chama de alface. Tem uma que parece de sagu. Aquelas de bolinhas, né? Então, na realidade, aquele sagu é um organela que a alga tem, que a gente chama de pneumatóforo, ou seja, ele faz ela flutuar dentro da água. Ela enche de ar e ela consegue ficar flutuando ali no ambiente marinho quando a gente acaba encontrando ela lá, tá? E essa aqui é a mesma, só que... É uma mesma que ela já está seca, né? Ela foi desidratada, quando a gente tira ela fica muito tempo fora da água, a gente acaba encontrando aí. E tá? aqui? Então, essa aqui, na realidade, é uma macroalga de água doce. É aquela tá? que a gente coloca no aquário? Então, o que acontece muitas vezes... Não é legal, não? Então, é legal. O pessoal que tem aquário em casa, muitas vezes, o que ele vai ver? O aquário dele começa a ficar verde. É verdade, a gente tem que ficar passando aquela coisinha, rodinho. Na realidade, isso é apenas um processo que está ocorrendo no aquário, onde as algas estão devolvendo oxigênio para o próprio aquário e elas estão se multiplicando. Isso não quer dizer que a qualidade da água do aquário não está boa. Então a pessoa vai lá e limpa, não há necessidade. Só esteticamente que acaba ficando feio, né? Mas para outros organismos que se alimentam, principalmente... animais pequenos que nós não enxergamos, eles se alimentam dessas algas. Então seria importante a gente importante deixá-la dentro do aquário, tá? Mas por que elas se multiplicam? Porque a pessoa que tem aquário em casa, ou deixa ele no sol, na janela... Estimula ali. Aí a luz solar mais a temperatura quente vai fazer com que elas se proliferem mais. Nesse caso, é só tirá-las da janela e deixar num ambiente mais escuro que elas são controladas. E aqui, o que é? Essa alga aqui, parece na realidade, parece espinafre. Esse aqui foi meu almoço hoje aqui embaixo. Seu almoço? É o wakanabe, né? Que é um tipo de alga que é servida nos restaurantes japoneses, tá? Aí eu falei com ela, olha, eu não vou comer, deixa que eu vou levar para estar mostrando lá no programa da Caixa. Se come assim mesmo, você tempera ela ali com... É gostoso, é? Molho shoyu, muito bom. Nunca comi, muito bom mesmo. E Henrique, mas você come sushi, não come? Eu não como sushi nem sashimi. Eu não como nada cru assim. Mas é muito bom, muito gostoso, muito rico. Mas lembrando, é só como complemento alimentar. Não é para você passar a vida comendo alga. Né, só comendo algas. Agora isso aqui não é do mar. Então, isso é casca de árvore. Eu trouxe isso aqui porque assim, as pessoas acham que as algas só vivem em ambiente de água. Não. E não é não? Não. Nós Como temos algas que vivem nas pedras, nas rochas, parede de casa, nas árvores, mas entendeu? Não são fungos? Não. E não algas? Aí seriam os líquens. Líquen? Isso. Isso aqui é um líquen? Então, eu trouxe aqui para a gente estar vendo e a gente começar a pensar um pouquinho mais o quanto é importante esses organismos. E aqui o que nós temos? Nós temos algumas espécies de líquens que na realidade é uma associação entre algas e fungos. Ou seja, a alga precisa do fungo para sobreviver e o fungo ele precisa da alga, tá? E esses organismos aqui são muito legais, porque assim, eles são os maiores bioindicadores de poluição numa cidade. Dizem que quando está vermelhinho, o ar está bom, né? Então, isso mesmo. Verdade. Tá? Então, se você está numa mata ou num local aqui na cidade de São Paulo, em outra cidade grande, se nós tivermos uma presença grande do líquen vermelho, o vermelho, tá? Quer dizer que a qualidade do ar está muito boa. Está bem legal. Quando ele está muito branco, é que a gente tem uma presença grande de gás carbônico, outros gases aí, monóxido de carbono. É o que a gente vê na cidade de São Paulo com frequência, Isso, né? Então com certeza... a gente vai perceber que a qualidade do ar não está boa. Então ele pode ter os formatos mais variados possíveis, tá? Então a gente encontra ele aqui, ele está já passando por um processo que estava absorvendo muitos oxigênio, essas coisas, então ele está ficando avermelhado, tá legal? Então a gente tem essa diferenciação toda. Então aí. Quanto mais vermelho, mais puro está o ar. Mais puro está o ar. E isso aqui, o que é? Então, isso é uma alga também, né, que a gente encontra aqui na costa da cidade, aqui no estado de São Paulo, né, no nosso litoral a gente tem bastante aí também, é uma macroalga, né,
aquilo que eu falei, a gente tem mais de 20 mil espécies de algas realizando aí todo o trabalho de fotossíntese. Mas é interessante como algumas algas a gente vê mais em determinadas regiões, né? Por exemplo, em algumas praias também. Acho que pela corrente da maré, né? Que acaba jogando. Lá em Fernando de Noronha tem uma das praias, perto da Praia do Atalaia, que tem um monte de algas vermelhas. Mas assim, em meses específicos, a praia fica lotada daquelas algas. O mar joga para fora na época correta ou é uma forma de controle? Não, assim, é o ano inteiro, né? A produção, aquilo que eu te falei, lembra que as algas não param de crescer? Tá? Então vai dependendo muito da maré, né? E, assim, da corrente. Da corrente, também da temperatura que acaba influenciando. No verão a gente tem um aumento maior da produção de algas, né? Porque está mais quente, né? Então elas se reproduzem bem mais. E aí acabam mais fora. Vindo mais para fora. E essa aqui? Então, Kátia, eu queria te mostrar uma coisa aqui, o seguinte... Isso não parece ser uma alga, não. Olha só. Galho. Então, o que você acha que é isso? Eu acho que é um esqueleto de coral. Não é não? Você está mergulhando muito. Não é não? Então, mas geralmente o pessoal confunde com uma planta. Né? Ele tem o formato de uma árvore e tudo, né? Muitas pessoas também confundem com algas, principalmente mergulhadores, né? Que estão lá no fundo do mar, observando a vida marinha e tudo. Mas aquilo que você falou, realmente, isso é um esqueleto de um coral. E o coral também não é planta, igual muitas pessoas pensam. Ele é um animal, é um animal, é um animal mesmo, um animal marinho, tá? Que se alimenta, se locomove, ele anda, ele tem os pés aqui, né? E ele vai se locomovendo de um lado para o outro. E alguns corais até abrem como que é o nome? Oi? Eles jogam... Eles têm os cílios, tudo, se movimentam para o lado, animais, os tentáculos que a gente chama. E aonde ele captura, né? Outros animais, outras algas e acaba se alimentando, tá? Então isso aqui eu só trouxe pra gente ver que às vezes as pessoas fazem uma confusão bem grande, que é uma planta, que é uma alga, e é um animal. Mas no Brasil principalmente a gente tem visto que as pessoas também, até para quem gosta de ter um aquário de água salgada, acabam retirando da natureza de uma forma indiscriminada, e isso é crime também. E acabam comercializando, né? Qualquer animal, qualquer coisa que você tira do mar, um pedaço de rocha é crime ambiental. Né? A gente não pode tirar nada, porque é da natureza, não é nosso. Então nós não temos esse direito de tirar e trazer para casa, né? Para pesquisa a gente retira, mais com autorização do IBAMA, né? A gente não pode também fazer coleta sem autorização do IBAMA, e a gente acaba usando na pesquisa para ajudar a nós mesmos, tá legal? Lembrando só o quanto que muitas vezes as pessoas não se dão conta que alguns tipos de pesca acabam matando uma quantidade grande de seres vivos do fundo do mar, né? Por exemplo, aqueles pescadores que jogam bombas no mar, porque assim, quando explode, mata um monte de peixe, sobe um monte, meia hora você fez ali um serviço que você faria num dia inteiro. Mas junto com essa explosão, não só os peixes morrem, mas uma quantidade imensa de outros animais. Né? Na Bahia ainda, né, principalmente na costa baiana ali, se tem ainda muito o hábito de usar dinamite para pescar. E aí você, não só os animais, mas os corais, toda a vida marinha que está ali, você acaba prejudicando. E o estrago é muito grande. Eu tive há pouco tempo atrás fazendo uma pesquisa lá em Salvador, na ilha de Itaparica, o que eu encontrei de golfinhos mortos por causa de explosão que os pescadores usavam na pesca artesanal, né? Então eles vão à noite, jogam, matam, né, centenas de peixes e acabam matando os mamíferos também, não só mamíferos, tartarugas também acabam morrendo, né? Infelizmente. Por isso que é importante a informação e a orientação para esses pescadores, né? Porque tudo bem, hoje você pega um monte de peixe, mas acaba com o teu ganha-pão do futuro, né? Não vai ter jeito. E aqui, o que é isso? Então, Kátia, isso aqui eu já vou deixar para te falar só antes de terminar, que eu sei que você está curiosa, está me perguntando desde a hora que começou o programa, né? Lembra que eu estava falando da importância das algas? Lembro. Então, nós temos um grupo de algas que se chamam diatomáceas, né? Que essas algas já estão aí presentes há milhões e milhões de anos. E muitas delas morreram, né? E aí a alga ela é revestida por uma carapaça muito dura. E quando elas morreram, se formou um banco, né? Ou seja, é como se fosse uma mina enorme de rochas chamada diatomito. E esses diatomitos hoje são muito explorados para se usar como abrasivos, por exemplo, a pasta de dente. Esse diatomito é colocado na pasta de dente e é ele que dá a abrasão para você polir os dentes.
Isso mesmo. Eu não sabia, não. Então a gente Vem tem de assim, uma alga, assim? muita coisa Legal. importante. Até agora há pouco eu estava assistindo o programa e na hora que teve uma propaganda sobre o ômega 3. Isso. Sabe aquelas cápsulas? Sei, do ômega 3. O ômega 3? A maioria das pessoas às vezes ficam preocupadas em tomar algum medicamento. Será que faz mal a cápsula para o estômago da gente? Então, não faz mal nenhum, porque aquelas cápsulas, na realidade, elas são produzidas a partir de uma substância retirada das algas. E é uma parte da alga, então? É uma parte da alga. Então, quando a pessoa absorve, então não há problema nenhum em tomar ômega 3. Então não é que ela estoura no estômago da gente? Não, é que ela se dilui. Ela se dilui e é absorvida ainda como nutriente. Olha, que legal. Tá? Então nutre mais ainda o corpo da gente? Nutre mais ainda o corpo da gente, tá? E acho que a gente pouco conhece ainda sobre a eficiência, vamos dizer assim, da alga na vida da gente, né? Nossa, é muita coisa, né? Mulheres que têm problema de menstruação, as algas são muito importantes para auxiliar nesse problema, né? Pessoas que têm problema de obesidade, problemas de coração. Olha assim, já está comprovado que assim, o efeito das algas na vida das pessoas é muito benéfico. Talvez aí também esteja um pouco da quebra daquele mistério do porquê que os orientais vivem tanto e com tanta saúde. Porque o consumo de alga nori é muito grande, não só da alga nori, mas de outras algas também, né? Também dos kelpis, né, que são algas enormes, aquelas que eu falei que chegam a atingir 30, 40 metros, que servem também de refúgio para os outros animais marinhos, né? A gente tem que lembrar que assim, essas fazendas marinhas que a gente tem nos oceanos, elas precisam de os animais utilizam ela também para se refugiar, para se reproduzir. Tá legal? Então não é só para se alimentar. Não, elas são importantes para todo o planeta. E para terminar, parece um besouro. Pessoal, a gente tem uma coisa muito interessante aqui. Aqui eu tenho uma alga ressecada, tá? Olha a importância da alga. No último programa nós falamos sobre o quê? Sobre os tubarões. Aí você me perguntou que tubarão... De ovo, aqueles que te Lembra que você me perguntou se tubarão ovo, botava ovo? Olha, o que eu recebi de telefonemas de pessoas falando, tubarão não bota ovo, tubarão não bota ovo. Tem alguns que botam. Aí eu trouxe aqui um ovo de tubarão e uma alga. E o que acontece no fundo do mar? Quando os tubarões botam os ovos, eles se fixam através dessa gavinha aqui na alga e vai se reproduzir ali como se fosse uma galinha que botou um ovo e ele vai lá próprio se reproduzir, tá? Então essa é a importância das algas para os tubarões também. E se você tiver a oportunidade de ir até um aquário, aqui em São Paulo a gente tem o aquário de Santo Tomé, tem o de Guarujá, você muitas vezes tem a chance de ver um ovo de tubarão e você vê os tubarõezinhos nadando lá dentro, é a coisa mais bonitinha do mundo. Muito bacana mesmo, é muito legal. Lembrando que a gente já aprendeu que um pode comer o outro dentro do ovo, com que certeza. Faz parte também da cadeia alimentar deles, né? Aqui a gente encontra no Brasil também esse tipo de alga? Sim, essa alga aqui foi coletada aqui na região de Santos também, tá? Então a gente acaba encontrando aqui. Assim. A gente tem que pensar que os tubarões, eles dissolvem toda a costa. Então onde tem alga, né, com certeza a gente vai ter os tubarões ali se reproduzindo. Então a importância de preservar as algas também. E lembrando que a gente já, na visita passada do professor Edris, a gente falou da importância dos tubarões e das pesquisas que estão sendo feitas, até mesmo porque os tubarões não têm câncer e a gente não sabe o porquê, qual a formação genética deles para não ter o câncer, e esses estudos vão nos ajudar no futuro para que a gente também tenha o controle da doença, né? Só para terminar, Kátia, eu queria falar o seguinte. Assim, é uma pesquisa que nós estamos fazendo lá no Instituto e assim, existe uma preocupação muito grande, e acho que você já deve ter passado isso aqui pelo programa, por que as baleias e os golfinhos morrem encalhados? Porque eles respiram oxigênio de fora do mar. Então, assim, hoje ainda cientificamente nós não temos nada comprovado, mas numa pesquisa que eu estou fazendo junto com outro cientista, o que a gente começou a perceber é o seguinte: algumas espécies de baleias e golfinhos que acabam morrendo encalhados, eles são filtradores também, ou seja, eles alimentam do plâncton. E o que a gente tem percebido é que existe uma espécie de alga que ainda está numa classificação entre alga ou um animal, que a gente chama de dinoflagelados, que são os... Dinoflagelados? Isso, que são organismos responsáveis
por uma intoxicação alimentar, que você já deve ter escutado falar que a gente chama de cigatera, né? Ou seja, essa alga produz uma substância tóxica, aí um animal come ela e acaba morrendo. E aí outro animal vai comendo e vai desencadeando esse nível de intoxicação maior. O que a gente tem percebido nessas pesquisas é que, assim, alguns desses animais que morreram encalhados se alimentaram de outros animais que estavam contaminados então por essas algas. Que eles tentaram, que eles subiram a superfície para respirar, de alguma forma foram jogados para a praia? Não, então nós estamos ainda levantando essa teoria. Então é uma coisa muito importante que a gente está achando que pode ser uma das causas responsáveis por esses encalhes. Porque assim, o animal às vezes ele morre encalhado, não é porque ele nadou até lá, às vezes ele pode morrer em alto mar e ser levado até a praia. Então não existe aquela história de suicídio coletivo de baleias e golfinhos? Ainda, isso aí são todas teorias, né? Pode ser que aquele grupo tenha se alimentado daquela região. Isso pode ser. Algumas pessoas acham que é por causa do sonar, aí algumas antenas interferem, tudo isso. Ou mas então da luz do continente que atrai. Isso, Então ainda são coisas em estudo, mas a gente já está partindo para mais essa teoria e está assimilando com a causa das algas. E essas algas, elas se proliferam? Por causa das coisas que nós estamos jogando nos oceanos. Os produtos químicos que são levados pelos rios, a pessoa tem que pensar que tudo que ela joga no vaso sanitário, em determinado momento, na pia da cozinha, ele vai chegar até os oceanos. A gente não tem o esgoto tratado em 100% das nossas cidades. Mas, menino, outro dia eu fiquei de queixo caído assistindo o telejornal. Foi na Rede Globo que eles estão fazendo aquele passeio com o navegador pelo rio Tietê. Isso. E eu fiquei abismada que eles disseram que cá entre nós, de 90% da cidade de São Paulo não tem um esgoto tratado. 90% da cidade de São Paulo, quem dirá da cidade lá dos Cafundó do Judas. Mas não é só São Paulo, não. Não, do Brasil todo mundo. Mas eu estive em Brasília, Kátia, uns dias atrás, e o pessoal lá é orientado a jogar papel higiênico no vaso. Então, mas você sabe que eu também achei que fosse melhor? Agora que eu entendi que não é. Então, não é, né? Olha isso. Então, todos esses elementos químicos, todos esses produtos acabam de uma maneira ou outra chegando até as algas e elas absorvem aqueles os organismos menores que vão comendo. E nós também corremos os riscos, né? Porque a gente se alimenta de muitos alimentos, né? De frutos do mar, que na realidade ainda eu quero descobrir porque o pessoal chama animais de frutos do mar, e na realidade eu também não sei. Porque são animais o que a gente tem mais próximo de vegetais seriam esses aqui que, né, a gente poderia chamar de frutos do mar. Mas é verdade que alguns destes frutos do mar, eles se alimentam literalmente de detritos? Então, eles não só alimentam de detritos, como também de algas, porque assim, a maioria desses animais, os moluscos, outros invertebrados marinhos, eles se alimentam por filtração. Então, todas as partículas pequenas, eles captam e digerem. E aí, as substâncias tóxicas acabam ficando no animal. E aí, a gente se alimenta, ou às vezes um outro peixe come aquele animal menor que está contaminado, e aí a gente pode ter problemas de intoxicação e às vezes até levar a óbito, né? Lembrando o quanto que muitas vezes a gente usa tanto produto químico para fazer limpeza em casa, como está escrito. E hoje em dia está numa moda, parece que tem moda para produto de limpeza. Cada hora que você chega uma embalagem diferente, mais colorida, e essa promete isso, aquela promete aquilo. Quando a gente aprendeu aqui no Mulheres, com bicarbonato de sódio e alguns materiais tão simples, a gente desengordura a cozinha, a gente faz a limpeza e a gente não contamina os rios e os mares, né? Isso, e pensar que assim, pessoal, cada dia que passa, mais coisa que a gente joga nos oceanos, menos quantidade de oxigênio a gente vai conseguir produzir. E não só lembrando isso, o que a gente falou no último programa? As algas, elas são importantes porque elas ajudam a controlar o resfriamento do planeta, né? Por quê? Porque assim, pessoal, na hora que a alga faz a fotossíntese, ela libera uma partícula, ou seja, uma substância que a gente conhece como DMS, que é um dimetilsulfeto, e esse gás, quando ele sobe junto com o oxigênio, e ele encontra a água lá em cima, ele faz essas partículas se unirem. E aí nós temos a precipitação, que é conhecido como a chuva.
Olha. Então, se nós interferirmos nesse ciclo, a gente pode acabar diminuindo também a quantidade de chuva que a gente tem. E lembrando que a quantidade de água doce que a gente tem no planeta é muito pouca, né? Muito pouca, né? Dizem que tem uma quantidade enorme de baixo, mas o custo para retirar essa água que está lá embaixo é muito... Dizem, né? Certeza mesmo a gente não tem. Cientificamente, a gente ainda não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é que a gente tem que proteger aquilo que a gente já conhece. Com certeza. E fazer o menos estrago possível. Isso depende de todos nós, não depende só do governo. Não, nós também. Não adianta a gente querer só jogar a culpa no governo, nós temos que fazer a nossa parte. A partir de agora, não quero ver mais ninguém jogando papel higiênico no vaso sanitário, né? Nem bituca de cigarro no vaso sanitário, tem gente que joga. Joga, nossa, demais. E pensar que não só no vaso, se você joga na rua, vai para o bueiro. E vai para o bueiro, vai para o rio. Os rios, eles acabam desembocando nos oceanos. E aí depois essa água toda vem agradecer a gente dentro de casa. E é o que acontece em janeiro, quando a gente vê, infelizmente, essas inundações que acabam com a vida também de muitas pessoas, principalmente janeiro, a época das chuvas. Por quê? Porque os rios estão cheios de lixo, os bueiros todos entupidos e ninguém toma atitude nenhuma, né? Infelizmente, né? Mas a gente agora aqui, né, a partir do seu programa aqui... A gente aprende, né? A gente aprende, já está, né? Estamos aí todo mundo fazendo a nossa parte. Temos que modificar os nossos hábitos, com certeza, né? Professor Edris Queiroz, que é biólogo marinho, volta outras tantas vezes ao programa. Qual é o nosso próximo papo? Vamos falar sobre as conchas marinhas? Vamos falar sobre as conchas. Vamos falar sobre as conchas? Vamos trazer umas conchas gigantescas. Que legal, aí. adoro conchas. Tá bom? Olha, lembrando que vou passar o telefone para vocês, que o professor Edris Queiroz ministra palestras também. Quem quiser conhecer e saber um pouquinho mais das suas palestras, pode ligar, né, professor? Isso, com certeza. O telefone é o 0 operadora 11 9626 9411, 9626 9411. Querendo saber das palestras do professor Edris Queiroz, que é biólogo marinho, pode ligar. Obrigada mais uma vez. Adorei, viu? Obrigado a você. Gente, como é legal a gente aprender tanta coisa assim, né? Agora já sabe, não é só aprender, é colocar em prática também. Boa. Tudo bem? Mais